Ok, abra sua Bíblia, por favor, na terceira epístola de João, versículo 2. Já que terceira de João é um capítulo só, versículo 2. O texto sagrado diz: Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. A NVI, a Nova Versão Internacional, traduziu esse texto assim: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Outra versão diz: desejo sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Baseado nesse versículo, eu quero compartilhar com vocês um princípio importante, um entendimento que na minha vida tem sido algo marcante, que é o entendimento de que prosperidade começa do lado de dentro. Deveria transbordar para o lado de fora, mas começa do lado de dentro. O tema da minha mensagem hoje é prosperidade interior. Quando João aqui faz menção, faço votos, essa palavra traduzida aqui, faço votos, ela significa tanto desejar como orar a Deus. Por isso, algumas versões optaram pela tradução eu desejo, né? Outra ainda eu oro. Mas João está externando algo que ele acredita ser não apenas o seu desejo, uma boa intenção dele como um apóstolo do Senhor, mas algo pelo qual se pode até mesmo orar, pedir a Deus, com a expectativa de que Deus atenda e de que Deus responda. Em outras palavras, eu não tenho dúvida de que ele está sinalizando algo que faz parte da vontade de Deus para as nossas vidas. A palavra traduzida aqui, prosperidade, que em algumas versões fala sobre que tudo te vá bem, ela é a palavra grega eudu. E essa palavra grega eudu, que é um composto de outras duas palavras, ela significava basicamente, o seu sentido original era desejar uma boa viagem. Fala não só de ter uma viagem rápida e bem-sucedida, mas fala também de conduzir por um caminho fácil e direito. Essa expressão, ela era usada quando alguém saía de viagem. Agora vamos pensar que com a mentalidade de antigamente, as viagens não eram feitas no sentido de turismo, como muita gente faz hoje. Raramente alguém viajava para visitar os parentes, né? Porque a maior parte das famílias se estabeleciam e viviam muito próximas. Normalmente as viagens, as menções de viagens na Bíblia estão relacionadas a negócios, a algum outro tipo de propósito ou missão parecida. Então, quando se desejava uma boa viagem, era basicamente uma forma de dizer: eu desejo que você vá e volte em segurança. Eu desejo que tudo aquilo que você intencionou possa se cumprir. Que corra tudo bem. Que você, de fato, possa ir bem em toda a sua intenção. No entanto, essa palavra, ao longo do tempo, ela começou a ser usada com uma aplicação específica também para a prosperidade material e financeira. Em 1 Coríntios 16, quando o apóstolo Paulo diz, cada um, falando de uma oferta específica que eles estavam levantando com um propósito, ele diz, cada um ponha de parte, no primeiro dia da semana, conforme a sua prosperidade. A palavra usada ali é eudu, e ela está falando de prosperidade física, material e financeira. Na verdade, eu percebo que a igreja tem uma inclinação a transitar entre extremos. E quando o assunto é prosperidade, eu diria que isso não é diferente. A igreja já teve os seus momentos de tratar de qualquer assunto ligado àquilo que é material, qualquer possibilidade de ter um ganho ou de prosperar, quase como se fosse algo nocivo, né, maligno e até mesmo pecaminoso. Já houve pessoas que entenderam de forma equivocada o chamado de Deus para alguns, como se fosse para todos, né, e que já tentaram estabelecer aquele tipo de movimento franciscano. Ninguém pode ter nada mais além do que o básico para a sua sobrevivência. Mas a igreja, embora já tenha transitado nesse outro lugar, né, de tratar quase como se prosperidade fosse algo errado, ela muitas vezes tem ido, e em tempos recentes, acredito que, né, a coisa está pendendo mais para o lado de cá, ela tem ido a outros extremos, tratando e dando uma ênfase exagerada no assunto de prosperidade material e financeira.
Eu acredito que muitas vezes, antes de chegarmos a um ponto de equilíbrio, né, o pêndulo vai bater num lado, vai bater no outro, até que chegue ao ponto de equilíbrio. Eu tenho visto igrejas que têm tratado de uma forma, eu diria, não apenas exagerada, mas bem equivocada o assunto de prosperidade. Porque se alguns erram por tentar dizer que isso não está na Bíblia, o que é, de fato, um grande equívoco. Por exemplo, eu sei que tem gente que, por não entender como se relacionar com essa bênção material, tem se perdido ao longo do caminho. Paulo fala sobre isso, daqui a pouco nós vamos ler esse texto, né? De gente que traspassou-se a si mesmo com muitas dores, de gente que chegou ao ponto de desviar da fé por causa de prosperidade. Mas nesse mesmo texto que ele diz, eu desejo tua prosperidade, ele também diz, eu desejo tua saúde. E nós não podemos deixar de reconhecer que a vontade de Deus também tocar e abençoar com saúde e cura. Um dos nomes de Deus na Bíblia é Jeová Rafa, o Senhor que sara. Ou seja, você vai encontrar Jesus executando a vontade de Deus, que é oferecer cura e saúde para pessoas que depois de terem sido curadas também viraram as costas. E não é porque eles deixaram de cooperar com Deus, depois de terem sido abençoados nisso, que a cura deixou de ser importante ou que ela seja uma ameaça ou algo maligno. A Bíblia fala de Ezequias, que foi curado por Deus, mas segundo Crônicas 25, né, nos declara 32, lá no versículo 25, diz que Ezequias não correspondeu ao benefício que o Senhor lhe fez. Pelo que houve ira, houve julgamento da parte de Deus. Então nós temos exemplo de pessoas que foram abençoadas com cura, mas não interagiram como deveria. Isso não faz da cura algo descartável e nem tampouco nocivo. A gente tem que ter o cuidado depois de dar o banho na criança, não jogar a criança fora junto com a água suja da banheira. Tem coisas que você descarta e tem coisas que você preserva. Nós não jogamos fora aquilo que é bom por causa de alguma coisa ruim que precisa, né, ser ajustada ou removida do nosso meio. E nós temos esses extremos, ou gente que trata quase como se o assunto fosse pecado, ou gente que trata de prosperidade quase como se isso fosse o centro e a essência do Evangelho. Na verdade, o que eu percebo por trás dessa declaração é que João está dizendo, e ele está falando a alguém que nós podemos classificar aqui de uma alma próspera. Ele se refere a Gaio como sendo um camarada hospitaleiro, né? Alguém de quem se testificava publicamente do amor, da dedicação, da entrega dele. E ele está dizendo a Gaio, a quem ele endereça essa sua terceira epístola. João diz, eu desejo que você seja próspero e tenha saúde, assim como. Esse assim como é tanto quanto, na mesma proporção em que é próspera a sua alma. Em outras palavras, João está dizendo para ele, eu te desejo tanta prosperidade do lado de fora, quanto você tem do lado de dentro. Ou seja, se ele estivesse falando a alguém de uma alma pouco próspera, ele estaria dizendo, eu desejo tão pouca prosperidade do lado de fora, como você tem pouca prosperidade do lado de dentro. Se ele estivesse escrevendo alguém de uma prosperidade mais ou menos mediana, né, do lado de dentro, ele estaria dizendo, eu desejo mais ou menos um pouco de prosperidade para você do lado de fora, como mais ou menos você tem do lado de dentro. Presumindo que a forma como ele se dirige a Gaio, alguém, né, que na sua epístola e na história é louvado pelos irmãos, a gente imagina que ele está dizendo, eu desejo muita prosperidade do lado de fora, assim como você tem muita do lado de dentro. Mas o que eu quero compartilhar com você hoje é a visão e o entendimento de que a base da prosperidade que Deus tem para mim e para você começa do lado de dentro. O tema da minha mensagem hoje é prosperidade interior. E eu quero falar a respeito disso. Algumas semanas atrás eu terminei a mensagem, quando falei aqui sobre o agir invisível de Deus, compartilhando uma história. Como o Senhor falou de uma maneira muito clara a respeito da minha situação, da minha condição, lá no início do ministério, através de uma visão que o pastor Francisco teve de um anjo de Deus. E o anjo falando a respeito do porquê havia acontecido aquele acidente, ele disse assim a meu respeito. O ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser trabalhado por Deus. Ele diz, era só uma questão de tempo e o sucesso se transformaria em fracasso. Basicamente o que ele estava dizendo é, faltava alicerces para que um prédio maior pudesse ser construído. E Deus precisou interromper essa construção antes que o projeto de prédio desabasse por falta de estrutura do lado de dentro. Eu aprendi essa lição muito cedo, de que prosperidade interior é a base para a prosperidade exterior. Prosperidade do lado de dentro é a base para a prosperidade do lado de fora.
Porque quando a gente vive prosperidade interior, a prosperidade do lado de fora será inevitável, será uma consequência. Mas se a gente só prospera do lado de fora, sem prosperar do lado de dentro, nós estamos edificando um prédio sem fundamentos, que não vai suportar. Então, além de não ter do lado de fora a equivalência do lado de dentro, nós temos algo que já começou com prazo de validade, que já começou comprometido. Eu acredito que Deus quer nos levar a esse lugar de entender o que é prosperidade do lado de dentro. Então, eu quero gastar um pouquinho aqui do nosso tempo colocando alguns fundamentos bíblicos. O primeiro deles é que a prosperidade, ela não é automaticamente isso, ela não significa isso, mas ela pode se tornar uma maldição. A palavra de Deus diz lá em 2 Crônicas 26, se for rápido de endereço, me acompanhe. 2 Crônicas 26. Nós vamos ler primeiro os versículos 4 e 5, que falam do rei Uzias. E depois nós vamos para o 15 e o 16. No 4 e o 5 a Bíblia diz o seguinte: ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. NVI traduziu esse texto: enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. No versículo 6 em diante, nós temos o relato de como Deus vai exaltando, promovendo, levantando o nome de Ezequias, dando a ele vitória após vitória, até que a gente chega no versículo 15, que termina dizendo assim, já no finalzinho do 15, divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado. Outra tradução diz, foi extraordinariamente ajudado. Ajudado por quem? Pelo Senhor. O texto diz assim, até que se tornou forte. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. A Bíblia fala do rei Uzias, quando ele chega no auge do seu sucesso, o seu coração se perde. Aliás, eu tenho visto muita gente dizer e tratar desse assunto de corrupção interior como se isso estivesse ligado a determinadas oportunidades. Fulano chegou no poder, se corrompeu. Fulano enriqueceu e ficou metido. Basicamente, a gente tem uma forma de pensar que a ocasião é que faz o ladrão, quando na verdade é o coração. A ocasião, ela apenas dá vazão. A ocasião, ela apenas cria uma oportunidade para que aquilo que está do lado de dentro se manifeste. Ninguém se corrompe quando chega ao poder. As pessoas chegam ao poder sem tratar a sua corrupção interior. E ali aquilo se manifesta. Ninguém fica só orgulhoso depois de ter enriquecido. Normalmente ela tem um motivo para se orgulhar e manifestar algo que não foi tratado ou trabalhado. De maneira que quando a gente entende essas verdades na palavra de Deus, a gente precisa ter muito cuidado, querido, com essa busca de um sucesso que é meramente exterior. Eu acredito que Deus quer abençoar a sua vida em todas as áreas. Esse é um bom momento para você falar amém. Agora, nós não podemos fazer do Evangelho uma espécie de perseguição somente ao sucesso externo, seja na vida familiar, profissional, material, ou mesmo ministerial. Nós precisamos entender que antes de vivenciar algo do lado de fora, nós precisamos de valores do lado de dentro. Porque eu vejo gente perseguindo coisas que podem ser recebidas, rotuladas, adjetivadas como bênção, desde que a gente lide com isso da forma certa. Aqui ele está falando de prosperidade, ele está falando de saúde, e a gente pode olhar para isso e dizer, bênção de Deus, cumprimento da promessa de Deus, vontade de Deus para a minha vida. Mas ao mesmo tempo a gente vê gente perseguindo o que pode ser classificado como bênção de Deus, mas fazendo isso com um coração e uma motivação errada, a ponto de não terminar bem. O propósito da minha mensagem não é focar só em prosperidade financeira, mas eu não quero nem excluir e nem deixar de falar do assunto. Vá comigo para a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, e dá uma olhadinha comigo nos versículos 9 e 10. A Bíblia diz, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. Outra versão diz laço, uma outra ainda diz armadilha,
em muitas concupiscências ou desejos, né? O texto diz concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Alguns perseguindo o que ele acreditava ser a bênção financeira, caíram em verdadeiras armadilhas, porque não adianta prosperar só do lado de fora, sem prosperar do lado de dentro. Quando alguém chega ao ponto de desviar da fé, querido, por conta dessa busca, mostra que o seu íntimo estava completamente desprovido, empobrecido dessa prosperidade interior, dessa prosperidade de alma. Enquanto a palavra de Deus nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, dizendo o resto vai ser acrescentado, vem a reboque, é consequência, é efeito colateral. Quem coloca essas coisas à frente de Deus está demonstrando uma completa falta de prosperidade interior. E são verdades como essa que precisam chamar a nossa atenção, porque nós temos uma inclinação a muitas vezes enxergar como problema as circunstâncias. Por exemplo, em nome de querer viver a santificação, a igreja ao longo da história criou lugares de isolamento para os santos. Então eles iam para os mosteiros, para os lugares distantes, para sair do meio do mundo, não ter contato com mais ninguém e evitar ser contaminado. Mas será que é essa a ideia e o conceito bíblico sobre santidade ou santificação? Na oração de Jesus, lá em João 17, ele diz, Pai, santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Jesus está orando por santificação. Aí ele diz assim, não te peço, falando dos seus discípulos por quem ele está orando, não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Em outras palavras, para eles viver santificação, não tire eles daqui não. Eles têm que viver isso aqui dentro. Até porque, para que a gente possa ser luz do mundo, sal da terra, não faz sentido a gente se isolar. A gente tem que fazer diferença no meio de todo mundo. Em outras palavras, o que Deus está tentando nos ensinar é que não são as circunstâncias bagunçadas do lado de fora que devem definir o padrão de santificação que eu e você temos. Isso começa do lado de dentro, nos leva a enfrentar e até mudar as circunstâncias, em vez de ser mudado por elas. Amém? Agora, nós precisamos pensar na mesma perspectiva em relação a todas as outras áreas de desafio. Durante muito tempo, quando o assunto era aqui prosperidade material e financeira, eu fiz as palavras, ou o que a gente pode chamar até a oração de Agur. Abre comigo lá no livro de Provérbios. Provérbios 30, nos versículos 7 a 9. Aqui a Bíblia descreve as palavras de Agur. E esse camarada diz assim, a gente chama de oração de Agur, 2 coisas te peço, não me negues antes que eu morra. A primeira, afasta de mim a falsidade e a mentira. A segunda, não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que estando eu farto te negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Basicamente, esse camarada dizia, se o Senhor me der muito, eu posso te esquecer. Se o Senhor me der pouco, eu posso te insultar. Então vai dando a medida certa. Basicamente, ele está dizendo, controla as circunstâncias, porque as circunstâncias me controlam. Então eu preciso que o Senhor as regule do lado de fora, porque elas me regulam do lado de dentro. E até por estar no livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria, eu pensava, isso é uma oração que cada um de nós deveria fazer. A verdade, querido, que nós não tínhamos que pedir para Deus controlar a circunstância do lado de fora para que a circunstância continue nos controlando. Quando você chega no Novo Testamento, você tem uma declaração de Paulo impressionante lá em Filipenses 4. A partir do versículo 11 ele diz, eu sei, ou eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O que ele está dizendo? A maneira como eu vivo ou reajo interiormente não depende das circunstâncias que eu enfrento do lado de fora. Ele diz, eu aprendi a viver contente na hora da fartura, na hora da abundância, mas eu também aprendi a viver contente na hora da necessidade, na hora da falta. Ele termina dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em outras palavras, a minha força para enfrentar as circunstâncias vem de Deus. E não o meu relacionamento que é determinado pela forma como as circunstâncias me tratam. Nós precisamos entender, querido, que o problema nunca está nas circunstâncias. O problema normalmente está no
coração. É por isso que no Salmo 62:10 a gente lê: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Eu costumo repetir a frase de que o problema não é o crente ter dinheiro, o problema é quando o dinheiro tem o crente. E há uma diferença enorme. Alguém definiu o avarento dizendo: o avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. Ou seja, Deus está dizendo que o problema não é ter ou não ter dinheiro do lado de fora, é quanto o meu coração está ou não naquilo. Então, quando você começa a ter essa perspectiva, você percebe que a maneira de nos defendermos não é fugir das circunstâncias, como se fosse a ocasião que faz o ladrão, é o coração que o faz. Então, nós precisamos trabalhar o coração. E quando a gente fala de prosperidade da alma, prosperidade interior, é ajustar o nosso coração aos valores da palavra de Deus. É estar tão alinhado com esses princípios, que aí não importa o tipo de circunstância que você enfrenta. Paulo diz: eu aprendi a viver contente, na fartura, quando você tem abundância, ou naquela fartura que falta tudo. Uma vez eu ouvi uma declaração de alguém, né, que leu sobre uma casa que nossa família queria alugar e tinha uma menção lá: farta condução. A pessoa falou: o problema é que não tem muito ônibus por lado de lá. Ela achou que o farta era de faltar e não de fartura. Eu fico pensando, querido, se a minha alegria fosse somente de acordo com as circunstâncias, quando as circunstâncias são comprometidas, eu vou acabar agindo que nem a mulher de Jó, que vira para ele e diz: amaldiçoa seu Deus, e morre. Nós precisamos entender, querido, que independente do que aconteça do lado de fora, há algo a ser cultivado do lado de dentro. Porque esse tipo de prosperidade interior, ele é que vai dar sustento, respaldo, validade e duração para a prosperidade do lado de fora. Porque se a gente só tiver a prosperidade do lado de fora, sem ter essa de dentro, é muito provável que essa história não termine bem. A gente vê na Bíblia gente que se perdeu diante do sucesso. Uzias foi apenas um dos exemplos que nós demos. O apóstolo Paulo fala de gente que, querendo ficar rico, se perdeu, caiu em tentação, em laço, chegou ao ponto de desviar da fé. Agora, não significa que essas coisas em si sejam erradas ou tenham que ser evitadas. O problema é que quando a gente tenta viver a prosperidade do lado de fora, sem a interior, nós vamos ter uma bagunça. Qual é a chave? Não é necessariamente mudar as circunstâncias, mas mudar os valores. Esse é o meu segundo ponto que eu quero explorar. Mudando os valores do íntimo, do coração. Então, por exemplo, eu quero falar de 3 coisas, e isso não limita, não define de forma completa o que é prosperidade interior, mas mexe em áreas importantes. 3 coisas que eu acredito que estão relacionadas com a prosperidade interior. A primeira delas é a humildade. A segunda delas que eu quero falar é o contentamento. E a terceira, generosidade. Humildade, a gente precisa vê-lo como um antídoto a um sério problema, que é a questão do orgulho. Abre rapidinho sua Bíblia comigo em Deuteronômio 8. Deuteronômio capítulo 8. A partir do versículo 12. Acho que vai fazer mais sentido a gente começar no 11. Do 11 até o 18. O texto diz: guarda-te, não esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com o maná que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força. Outra versão diz: Ele é o que te dá poder. Uma outra ainda diz: Ele é o que te dá capacidade para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a seus pais, como hoje se vê. Quando eu olho para esse texto, Deus dizendo: não se eleve o seu coração.
Deus não está dizendo que o orgulho só vem quando nós prosperamos, mas que ele encontra uma boa oportunidade para se manifestar quando prosperamos. Deus, na verdade, está dizendo quando você tiver sucesso, quando você olhar à sua volta, ver as suas conquistas, suas realizações, não se eleve o seu coração. Não fique dentro de você dizendo, fui eu que cheguei lá. Não acredite que você tem o direito de olhar na frente do espelho e ficar dizendo, eu sou o cara. Deus está dizendo, nesse momento, lembra de mim, lembra da sua história, lembra de onde eu te tirei, lembra como eu te conduzi. Deus está dizendo para que o seu coração não se eleve. Interessante que no Novo Testamento nós temos uma instrução muito parecida com essa. Vamos lá para 1 Timóteo 6. A gente leu antes lá do versículo 9, ali o 9 e o 10, falando sobre o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Mas olha que interessante agora o versículo 17. Paulo diz, exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos. Ó, a primeira instrução que ele manda dar para os ricos, e estamos falando dos que estão dentro da igreja. Não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza. Irmão, a Bíblia classifica a riqueza, mesmo do crente, como instável. Ou seja, você pode ter hoje e não ter amanhã. Pode não ter hoje, pode ter amanhã. Pense em algo volúvel, são as circunstâncias. E Deus está dizendo, não confia nas circunstâncias, não. Não confia naquilo que você construiu. Do jeito que veio, pode ir. O que o texto está nos chamando é a confiar em Deus. Ele diz, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então a ordem é muito clara, não ser orgulhoso. A palavra de Deus nos diz também em Romanos, no capítulo 12 e no versículo 16, Romanos 12, 16. É uma instrução também muito clara e direta da palavra de Deus. O texto diz, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. O antídoto para o orgulho, esse veneno que derrubou a Satanás. E aquilo que derrubou Satanás se tornou seu motivo de queda e condenação. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, olha, não coloque um neófito na posição ministerial. A palavra neófito significa novo na fé. Ele diz, para não acontecer que se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Ou seja, o primeiro momento de queda, a Bíblia, quando fala de Satanás, diz, você era um querubim ungido. Perfeito eras nos seus caminhos. Irmão, pense em alguém que olhou para tudo que recebeu de Deus e se achou. Foi o próprio Satanás. E a Bíblia diz que quando algum de nós cai nessa área, nós estamos caindo na condenação do diabo. Nós estamos recorrendo ao mesmo erro de alguém que é expert nessa área e consegue nos empurrar para lá. Nós precisamos ter muito cuidado e entender que o antídoto para essa atitude de orgulho é uma postura de humildade. Por favor, diga amém. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, o Senhor Jesus declara no versículo 13, Lucas 16, 13, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Então o versículo 14 diz assim, os fariseus que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Muitas vezes, querido, o coração se fecha para aquilo que Deus está tentando ensinar, para aquilo que Deus está tentando nos falar, justamente por conta de um coração que já se inclinou à avareza. Eu já vou falar da questão da avareza. Voltando desse texto bíblico, no versículo 15, a resposta de Jesus a esses avarentos. Mas Jesus lhes disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante de Deus, mas Deus conhece o vosso coração. De novo, ele mexe que a questão gira lá no coração. E diz, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A pergunta é, o dinheiro em si é algo ruim? Não, a Bíblia não diz que o dinheiro é que é o problema. A Bíblia diz o amor ao dinheiro é que é. Agora, quando algo é elevado no coração do homem, se o homem trata o dinheiro da forma errada, se ele ganhou status de senhor e não de servo, então a Bíblia diz que isso se tornou abominação diante de Deus.
tudo aquilo que passou a ter um valor demasiado no nosso coração, concorre com o centro, com a pessoa, com os valores de Deus, ganhou uma posição elevada no nosso coração, já alcançou a posição de algo abominável diante de Deus. E a gente precisa entender que o nosso coração precisa de quebrantamento contínuo, né? O antídoto ao orgulho é um lugar de humildade, de humilhação contínua diante do Senhor. Por favor, diga amém. Mas aqui, um assunto que se mescla com o do orgulho é justamente a questão da ganância, da avareza. A gente viu que 1 Timóteo 6,10 chama o amor ao dinheiro de a raiz de todos os males. Mas em Colossenses 3,5, Paulo chama a avareza de idolatria. Porque quem apegar demais ao que é material tem um falso Deus, tem um ídolo na sua vida. A ponto de Jesus dizer, como nós lemos, não podeis servir a dois senhores. O dinheiro na vida do crente, que ele tem que ser servo. Ele nunca pode ser senhor. Ele tem que estar debaixo do pé. Ele tem que estar sendo usado e não nos usando ou nos controlando. Agora, a forma de nós blindarmos o coração contra a avareza, contra a ganância, é entender um outro princípio bíblico, que é o contentamento. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, a gente acaba às vezes indo direto, lá nos versículos 9 e 10, mas só faz sentido quando a gente lê os versículos anteriores, do 6 ao 8. 1 Timóteo 6, de 6 a 8, ele diz, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Algo que você tem que juntar a sua fé e uma vida piedosa, diz a Bíblia, o contentamento. Repita comigo, contentamento. Verso 7 diz, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ou seja, a Bíblia fala de um lugar, querido, de realização no coração que não depende das circunstâncias. Quem depende das circunstâncias para ter a sua alegria, quando essas circunstâncias forem abaladas, a sua alegria e a sua realização também será comprometida. Quem não consegue dizer como Paulo, tudo posso naquele que me fortalece, e extrair de Deus a sua realização, mesmo que ele esteja vivendo isso num momento bom, na hora que essas circunstâncias mudarem, ele vai se ver como a mulher de Jó, resmungando, amaldiçoa esse seu Deus e morre. Eu e você, querido, precisamos encontrar realização em Deus, no relacionamento com Ele, independente das circunstâncias. Tem muita gente esperando ter alegria quando minha sorte mudar, quando Deus me promover no meu trabalho, quando finalmente eu prosperar, quando, e sabe, você projeta uma realização nas circunstâncias, que pode chegar logo, pode demorar, pode não vir, e pode vir e passar depressa. E quem condiciona essa alegria, quando perder ou tiver bagunçado as circunstâncias, sua alegria foi embora. É a mesma coisa que aquele tipo de gente que não consegue se realizar nem como solteiro, nem em Deus. E ele projeta que no casamento, sim, ele vai ser feliz. Coitado desse miserável, irmão, que vai entrar no relacionamento com essa pessoa, tendo a obrigação de suprir tudo o que essa pessoa nunca conseguiu encontrar em Deus e nem na sua vida em si mesmo. O plano e o propósito de Deus, na verdade, seja para o casamento ou qualquer outro tipo de relacionamento, é que a gente entre nesse lugar realizado e transborde a nossa realização. Ou seja, a realização não deveria ser circunstancial, em área nenhuma, mas muitas vezes nós estamos condicionando a busca da nossa alegria, da nossa realização nas circunstâncias. Irmão, você olha para a igreja no início, os caras eram presos por causa do evangelho, né? Era torturado, eram ameaçados de morte, tinha gente sendo martirizada, e a Bíblia fala deles o tempo todo, cheios de alegria. E às vezes eu olho para algumas pessoas hoje em dia que tem tudo o que a maior parte das pessoas do mundo queria ter. Talvez ele não tenha o que ele ainda quer ter, mas tem tudo o que a maioria que está numa situação bem pior queria ter, mas não encontra realização, porque não aprendeu a se suprir em Deus. Quando a Bíblia fala de questões do contentamento, não é apenas para que a gente evite lidar com algo errado, mas é para que aquilo não exerça fascínio no nosso coração. É para que a gente tenha sem depender daquilo que nós podemos até ter, mas não podemos viver independência disso. Quando a Bíblia fala do contentamento, ela está falando de algo que vacina o nosso coração contra a avareza. E nós precisamos aprender a viver nesse lugar. Em Hebreus, no capítulo 13, e no versículo 5, a palavra de Deus diz o seguinte. Hebreus 13, verso 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos
com as coisas que tendes. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Em primeiro lugar, a Bíblia está dizendo, seja a vossa vida sem avareza. Agora, qual é o antídoto? Contentai-vos com o que tendes. Esse contentar, querido, não significa que você não pode sonhar, que você não pode ter nenhum nível, né, de ambição de conquista, mas significa que o seu contentamento não depende disso. Estar ou não contente ou realizado não depende disso. Você sabe ser grato a Deus, independente do momento que você atravessa do lado de fora. Agora, por que que ele fala sobre contentar? Ele diz, porque ele tem dito, cita Deus, de maneira alguma te deixarei. A presença de Deus na minha vida, querido, não está condicionado ao que eu tenho. A presença de Deus na minha vida não está condicionada às circunstâncias que eu enfrento. É por isso que eu já me manifestei aqui e faço de novo. Fico doido quando alguém compra um carro novo e bota um adesivo. Deus é fiel. Quer dizer que se o cara estiver andando de carro velho, Deus não é fiel. Quer dizer que se estiver andando a pé, Deus não é fiel. A fidelidade de Deus está condicionada às circunstâncias. Nós não percebemos, mas isso é um laço que nos envolve. E nós precisamos blindar o coração com contentamento. Contentamento, querido, é parte de uma prosperidade de alma. E a prosperidade do lado de dentro nos leva a prosperar do lado de fora. Quando Deus diz, dai e ser-vos-á dado, Ele não propôs uma barganha. Quando Ele diz, se você me honrar com os seus bens, eu também vou fazer encher os seus celeiros, transbordar os seus lagares, Ele não estava propondo uma barganha. Ele está falando de uma maturidade de coração. E eu já chego lá. O último ou terceiro valor, que está bem interligado, parecido aqui com o primeiro, é generosidade. Generosidade não é só a quebra da avareza, mas é a quebra do egoísmo. O egoísmo, querido, é uma coisa assim, a gente já nasce com esse trem. E a gente precisa se livrar dele. Paulo diz que o contentamento é algo que se aprende. Então eu diria que generosidade também, assim como humildade. Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde. Ou seja, a gente não nasce com essas virtudes e nem quando nascemos de novo, essas virtudes estão no controle da nossa vida. Elas têm que ser cultivadas, elas têm que ser aprendidas. E uma delas é generosidade. A generosidade, eu creio que é uma forma de quebrar esse egoísmo. Em Tiago 4:2, ele diz assim, nada tendes porque não pedis. Ou seja, a Bíblia é clara em dizer que alguns crentes não recebem de Deus porque não oram. Mas no versículo seguinte, Tiago 4:3, ele diz, pedis e não recebeis o que pedis mal. Ou seja, não pedir me leva a não receber, mas às vezes pedir, no entanto, pedir mal, me coloca na mesma condição de quem não pede. Ele diz, pedis e não recebeis porque pedis mal. Qual a definição de pedir mal? Ele diz lá em Tiago 4:3, para esbanjardes em vossos próprios deleites. Quando a minha oração visa alcançar algo da parte de Deus, que é só para mim, para mais ninguém, que é para parar na minha vida, feito uma represa, em vez de transbordar para a vida de outro. Pensa numa oração que é uma séria candidata a ser ignorada por Deus. Porque no plano e no propósito de Deus, querido, nada que Ele nos dá deveria parar na nossa vida. A gente tem que ter uma mentalidade de que tudo o que a gente recebe de Deus, e não é só recurso material, tem que ser transbordado. O que a gente não entende é que exercitar generosidade não é uma coisa que se limita somente à vida material e financeira. Exercitar generosidade é um ato contínuo de quebrar a força do egoísmo. Aquele negócio que eu e você já nascemos com ele. Uma das primeiras coisas que as crianças aprendem a falar desde criança é agarrar um brinquedo e dizer para o outro, é meu. Ou seja, essa inclinação a dizer isso é meu, não é de mais ninguém, não é para ser compartilhado. Agora, se a gente entendesse generosidade, isso não mudaria só a maneira como a gente lida com aquilo que é material e financeiro. Minha pergunta a você, se nós sabemos que aceitar a Cristo é o requisito para a salvação eterna, se nós sabemos que sem isso a pessoa está selada, pavimentando seu caminho para a perdição eterna, a pergunta é, por que sabendo tudo isso, a gente fala tão pouco de Jesus para os outros? Porque nós temos um estilo de vida que não envolve fortemente a cultura, o entendimento, o princípio de que tudo que Deus nos deu deve ser compartilhado. Paulo diz, com a consolação que nós somos consolados, nós consolamos os outros. O que ele está dizendo, Deus não me consolou somente porque eu estava precisando de forças na hora difícil. Mas o que Ele me deu é para ser
transbordado. Generosidade, que ele não mexe só com o assunto de dinheiro, é a quebra de toda atitude de egoísmo e que nos põe numa condição que chama a atenção de Deus. Você quer saber o que mais chama a atenção de Deus para você? É quando você enxerga os outros. A Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro dele. Pensa numa coisa que chama a atenção de Deus para você, quando você enxerga os outros. Um anjo de Deus aparece para Cornélio e diz lá em Atos 10, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. O Senhor está dizendo o que você tem feito pelo outro, enxergando o necessitado, enxergando aquele que precisa, faz com que você seja levado em conta, faz com que a sua memória surja, haja lembrança de Deus em seu favor. Então nós precisamos entender que essa prosperidade de alma, ela na verdade nos prepara para viver depois a prosperidade do lado de fora. Quando a Bíblia fala sobre ser ricos de boas obras, interessante que esse termo de ser rico para com Deus, e tesourar no céu, aparece muito na Bíblia. Normalmente não tem a ver com você se livrar daquilo que você tem. Para aquele jovem rico, Jesus falou, dá o que tem para os pobres. E normalmente a gente pensa que para ser rico nos céus é só empobrecer aqui na terra. O desejo de Deus é que não é empobrecer ninguém. Tanto que ele mandou o cara dar para os pobres. Ele queria suprir os pobres. E se a garantia de ter riqueza espiritual fosse só ser pobre na terra, irmão, a maior parte da humanidade estava feita diante de Deus. Eu gosto do entendimento de que a riqueza espiritual, a riqueza para com Deus, ela não tem a ver com aquilo que você tem, mas o que você faz com aquilo que você tem. Como você usa os seus recursos. Porque se por um lado a igreja falhou, tentando excluir a possibilidade de prosperidade como ação de Deus na vida de alguém, hoje em dia nós estamos descambando para um outro extremo, onde a gente usa a prosperidade da Bíblia para tentar justificar nossa própria avareza. Tem gente que só falta orar a Deus, abençoa eu, minha família e mais ninguém. Irmão, é interessante. Eu já vi o agricultor e o fazendeiro orando por chuva. E naquele momento ele realmente precisava daquilo, mas eu já vi gente que no outro negócio estava implorando a Deus para que não chovesse. Eu lembro de uma ocasião que teve um vendaval numa das cidades que eu pastoreei, e muita gente ficou com o negócio destelhado. Disse, pastor, que prejuízo, que dureza. Mas um dos nossos irmãos era vendedor de telha, ele dizia, pastor, glória a Deus. A maioria de nós, na hora de orar, irmão, a gente nunca está olhando o bem comum, a gente só enxerga o nosso lado. E muitas vezes é assim que eu e você agimos. Mas quanto mais a gente ajusta o coração, querido, quebrando o egoísmo e entendendo generosidade, nós estamos trabalhando a prosperidade do lado de dentro, que inevitavelmente vai nos levar à prosperidade do lado de fora. Você pode dizer amém? Para terminar, eu acredito que seja na questão da humildade, do contentamento, da generosidade, nós precisamos não só de aprendizado, mas de exercício. E, na verdade, eu enxergo alguns princípios na Bíblia, que eu gosto de chamá-los de um exercício de desprendimento. Parece que antes de Deus dar algo a alguém, primeiro Ele quer treinar a pessoa a viver sem aquilo. Parece que Ele não libera. Você vai ver algumas pessoas na Bíblia que só entraram no que Deus tinha quando aparentemente desistiram daquilo. Você lembra quando Deus aparece para Moisés na sarça? Quando a Bíblia diz que o Moisés matou o egípcio, a Bíblia diz, Moisés cuidava que os seus irmãos haveriam de entender que por meio dele Deus daria livramento a Israel. Ele se enxergava como um instrumento de Deus para aquilo. Ele tentou fazer o negócio acontecer. Mas quando Deus aparece para Moisés na sarça, 40 anos depois de matar o egípcio, eu dizia, aí Moisés, não, vamos libertar o povo? Ele diz, agora não quero mais. Mas por que Deus vem só na hora que Ele não quer mais? Irmão, você olha um Abraão que tentou de tudo. E aquela criança demora para chegar. Você olha para um Davi que tem que fugir de Saul, que passa o trecho antes de viver o cumprimento da promessa de Deus na vida dele. Normalmente, querido, quando eu e você ainda não demonstramos maturidade para determinadas coisas, é como se Deus estivesse olhando e dizendo, dá para liberar isso ainda não. Você não tem condição, você não tem estrutura. Olha para José na cadeia. José interpreta o sonho do copeiro e o do padeiro de Faraó. O copeiro diz, cara, em 3 dias você vai sair daqui, você vai ser restaurado à sua posição, vai voltar tudo como era antes, você vai escapar do corredor da morte. Irmão, é o tipo de coisa para nunca mais esquecer.
Principalmente porque José não está falando isso para todo mundo. Ele vira para o padeiro, está do lado do copeiro, diz, em 3 dias você está morto, você já era, dançou. As coisas acontecem exatamente do jeito que ele disse. Irmão, isso é para contar para os filhos, para os netos, para a posteridade. É a história da vida do copeiro. Só que a Bíblia diz que José intercedeu. Chegou para o copeiro e disse, quando Deus te colocar de volta diante do faraó, lembra de mim, velho. Eu estou aqui injustamente. O que aconteceu comigo? E você vê um José que está chorando, demonstrando ainda a amargura do coração. A Bíblia diz, quando o copeiro saiu, esqueceu de José. O que foi aquilo, irmão? Amnésia? Amnésia não foi, porque a Bíblia diz que 2 anos depois ele lembra. Como é que a memória não funciona no início, mas funciona depois? Eu creio que foi o dedo de Deus. Irmão, se José sai daquela prisão e é promovido antes de ter sido trabalhado por Deus, quando ele encontrar seus irmãos, em vez de cumprir o propósito de Deus, que era sustentá-lo, ele ia se vingar deles todos. Então Deus está lá em cima gerenciando isso. Falta prosperidade do lado de dentro. Dá para te levantar ainda não. Mas quando chega esse ponto, essa é a hora que Deus diz, agora vamos passar para o próximo nível. Demorou muito para eu entender algumas dessas coisas. Eu às vezes até reclamava com Deus. Por que o Senhor tem que prometer que vai fazer algo na vida de alguém tanto tempo antes? Não dá para falar mais pertinho, não? Veio deixar nós nessa agonia. Mas, na verdade, querido, o propósito da promessa é nos levar a cooperar com Deus no processo, se deixar ser trabalhado e preparado. Eu, às vezes, ficava pensando, Deus, você é do contra. Porque lá em Mateus 23, no versículo 12, Jesus diz, todo aquele que se exaltar será humilhado. Mas o texto diz, e o que se humilhar será exaltado. Eu dizia, Deus, você é do contra. O cara que quer subir, se exalta, o Senhor dá o tombo. Mas o que queria ficar lá embaixo, o Senhor levanta. Em outras palavras, o Senhor não deixa ninguém onde Ele quer. O Senhor é do contra. Você já teve esses momentos que eu chamo de choração? Quando, em vez de você estar orando, não é oração, é choração. Você fica lá resmungando, protestando, reclamando com Deus. Eu falei, você é do contra. Eu falei, quer saber? Eu quero ser pobre. Eu falei para Deus, eu quero que tudo é errado. Naquele momento eu estava confuso. E Deus, pacientemente, começou a me guiar por um lugar de entendimento da palavra. Que a razão pela qual Ele humilha quem se exalta é porque quem tenta se promover, querido, sem o devido valor e a estrutura, só vai levantar para cair. Às vezes é melhor Deus dar o tombo antes e preparar eu e você para depois a gente subir e ficar, do que só permanecer nessa montanha-russa que alguns têm. Sucesso, tombo. Tem gente, irmão, que é persistente. Ele volta a levantar de novo. Mas é impressionante a quantidade de tombo que leva. Agora, quando a Bíblia fala que alguém se humilha e não faz questão nenhuma de estar lá, Deus diz, agora você está pronto para isso. Então eu posso te colocar sem que isso te comprometa. É a mesma coisa quando nós falamos, querido, da questão de contribuição. Quando a Bíblia diz, dai e ser-vos-á dado, não há barganha, como eu falei no início. Quando eu disse, se você me honrar com os seus bens, eu vou te honrar de volta, Deus não está propondo uma troca. O que Deus está dizendo é o seguinte, se isso não mais controlar o seu coração, e você tiver um profundo desprendimento, Deus diz, encontrei em você um coração blindado contra a avareza, e eu posso liberar mais, sem que agora isso se torne um problema ou um laço na sua vida. Então a gente precisa entender aonde o desprendimento nos leva. Não é, porque alguns crentes, irmão, eles quando lê o texto, dá e ser-vos-á dado, ele diz, vou dar só para pegar de volta. E tem muita gente que na hora de contribuir, o que ele está manifestando não é generosidade, é avareza. Por isso que Paulo fala sobre a nossa contribuição, expressar generosidade, não avareza. Espera aí, se eu der um tanto que eu tenho, Deus vai me dar mais do que eu tinha, eu vou ficar melhor do que antes, eu dou, mas não porque eu tenho um interesse em abençoar ninguém, não porque eu estou comprometido com o reino de Deus, é só porque eu descobri uma fórmula mágica que aumenta meu próprio patrimônio. Na cabeça de alguns crentes, irmão, o dízimo e oferta é só uma espécie de título de capitalização. Eu vou investindo, e uma hora eu saco a bolada. Uma vez vi um crente falando para o outro, logo no meu primeiro ano de pastorado, passei no corredor, os dois estavam conversando, eu gosto de colher as pérolas de sabedoria no meio dos irmãos. Eu vi um falando para o outro, já descobri uma coisa, é melhor você ficar com só 90%, depois de ter dizimado e ter a benção, do que tentar segurar o 100% e ter maldição. Passando assim, eu já dei aquela segurada para ouvir, ele ainda diz assim, pô, dos males o menor. Eu falei, se isso é o que motiva ele a contribuir, dos males o menor, o negócio está feio. O que precisa mudar, querido, é o nosso coração, são os nossos valores. Agora, a gente precisa entender que os exercícios de desprendimento,
É algo que Deus trabalha em nós, para criar em nós uma condição de prosperidade, de estrutura interior, para que Ele possa nos promover, sem que isso se torne um problema. Eu quero terminar dizendo para você aquilo que João diz para Gaio. Eu desejo a sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Tanto quanto, ou seja, se você não se deixa ser trabalhado por Deus por dentro, para prosperar do lado de dentro, eu desejo que você prospere pouco do lado de fora, porque senão vai terminar em ruína. Mas se você se permitir ser trabalhado por Deus do lado de dentro, você está criando os alicerces necessários para que a provisão e a prosperidade venha do lado de fora. Eu tenho visto na vida de muita gente que momentos onde a pessoa chega naquele lugar de dizer para Deus, agora não faço mais questão nenhuma de ter ou não ter isso, de que isso aconteça ou não. E parece que são justamente esses momentos onde as coisas começam a acontecer. Não porque Deus seja do contra, mas porque Ele conseguiu encontrar em você uma estrutura interior que te permite chegar lá. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ficar em pé, gostaria de orar com você. Prosperidade interior, que ele não é apenas trazer valores, os valores corretos para o lado de dentro. É, na verdade, cultivar aquilo que está alinhado com o próprio Deus e a sua presença. Em 2 Samuel, no capítulo 6, de 10 a 12, a Bíblia diz, não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, geteu 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Por que Davi deixou a arca lá? Porque enquanto tentava transportá-la, e carregaram da forma errada, que violava os princípios de Deus. E na boa intenção, a Bíblia fala de um tal de Uzá que mete a mão na arca para segurá-la, para que ela não caia. A Bíblia diz que Deus matou esse cara. Qual é a reação de Davi? É melhor não mexer com a arca. A arca é perigosa. Aquilo que simbolizava a presença de Deus, Davi olha e diz, isso é perigoso. Irmão, só é perigoso para quem trata errado. Quando ele percebe que em 3 meses, na casa de Obed-edom, tudo o que ele tinha prosperou por causa daquela presença. Ele entende que perigoso não é a presença, é o comportamento errado diante da presença. Mas quando nós temos a atitude certa, isso vai mudar completamente as coisas. Quando Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, Ele está dizendo que nós precisamos concentrar no valor maior, que é Deus e a sua presença. E a Bíblia mostra que simplesmente, à medida que vamos prosperando lá de dentro, cultivando a sua presença, os seus valores, nós podemos prosperar do lado de fora. Nós não dependemos, nós não necessariamente precisamos, mas nós podemos entrar nesse lugar. Eu não vim aqui hoje te apontar o dedo, nem te jogar pedra. Mas esse é o tipo de coisa que de tempos em tempos a gente tem que parar, ouvir, a gente tem que repensar, a gente tem que avaliar a nossa própria caminhada, a nossa postura, os nossos valores. Porque é possível, querido, e a Bíblia está cheia de advertências nesse sentido. É possível se perder ao longo do caminho e no meio do próprio sucesso. A gente não gosta de citar muito essa frase, porque ela é de um líder mórmon. E o conceito dele de família deles é muito diferente do nosso. Mas um certo líder mórmon disse numa certa ocasião, nenhum sucesso justifica o fracasso do lar. Apesar de o conceito deles de lar, de família, ser diferente do nosso, porque acreditam na poligamia, a gente não pode dizer que a frase em si esteja errada. Mas na verdade, querido, eu posso dizer não só do sucesso do lar. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso da sua fé, da sua relação com Deus. Esse é o ponto de partida, é onde tudo deveria começar.
É dizer, eu vou viver para o Senhor sem comprometer seus valores. É porque não queria comprometer a prosperidade interior que Daniel diz, eu dobro o joelho, mesmo que isso me custe ir para a cova dos leões. É porque não queriam comprometer sua prosperidade interior que os amigos de Daniel dizem, nós vamos para a fornalha, mas nós não vamos nos curvar diante da estátua que Deus diz para que não nos curvássemos. Quando esses valores estão muito bem firmados do lado de dentro, é que é muito provável que a gente comece a ver milagres e intervenções de Deus. De um Deus que fecha a boca de leões, de Deus que apaga a força do fogo. Porque esse nível que ele normalmente está associado com algo que é desencadeado a partir de uma atitude interior diferente para com Deus. Eu não estou dizendo, querido, que eu não queira a sua prosperidade em área nenhuma. E nem estou dizendo que a Bíblia não diz isso, mas que isso está condicionado à sua prosperidade interior. E se Deus está dizendo que Ele deseja tanto quanto você tem do lado de dentro, é melhor trabalhar o lado de dentro. A minha oração é que você saia daqui não apenas com desejo de prosperar nas circunstâncias, mas que antes de tudo você saia determinado a ser mais crente, a dizer, eu vou prosperar do lado de dentro. Agora, por que eu e você que precisamos de relacionamento com Deus todo dia? Em Deuteronômio 17, Deus diz, quando vocês vierem a ter um rei, como as outras nações o têm, a Bíblia diz, ele vai fazer para si uma cópia do livro da lei de Deus. E vai ler todos os dias. A Bíblia diz, para que ele aprenda a temer o Senhor e guardar os seus caminhos, em primeiro lugar. E segundo, a Bíblia diz, para que não se eleve o seu coração sobre os seus irmãos. Sabe o que Deus está dizendo? A minha palavra, ela não coloca dentro de você só informações. Ela blinda e protege o seu coração de se corromper e de se inclinar para o mal. É por isso que o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A gente tem que se encher da palavra de Deus. Eu fico espantado que às vezes você consegue conversar com crentes, irmão, que nunca citam porções da Bíblia, nunca falam de nada que Deus está falando, tratando ou trabalhando com eles. E se Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Outro dia alguém brincou comigo, falou, pastor, o senhor para tudo tem um versículo. Eu falei, antes ter texto bíblico para tudo do que não ter para nada, né, criatura? Porque se a boca fala do que está cheio o coração, querido, nós estamos evidenciando se nós estamos fazendo um depósito na prosperidade interior ou não. Por que eu e você precisamos nos envolver com a palavra? Não é só para ter conhecimento, não é só para ter informação ou doutrina. Porque eu e você precisamos de oração. Porque oração é parte de um ambiente de rendição. É no Getsêmani, de joelhos dobrados, que você vê o exemplo de Jesus dizendo, Pai, seja feita não a minha, mas a sua vontade. Há um lugar de rendição na oração, onde dia a dia eu e você podemos permitir que Deus nos molde e nos trabalhe. Eu gostaria que você falasse com Deus nessa hora, colocasse sua vida diante dEle, que você pudesse tomar a decisão de investir ainda mais na sua prosperidade interior. De se questionar e de se avaliar, não só aqui e agora, né? Mas se você tem ou não crescido nessas áreas. Se a humildade está prevalecendo em relação ao orgulho. Se é a avareza ou o contentamento que estão ganhando essa briga. Se é a generosidade ou o egoísmo. E aqui são só 3 áreas de exemplos. Quando a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que significa mais do que informação. Deus fala da maneira de viver e de me comportar. Pai, eu coloco diante do Senhor a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Nós queremos sair daqui, ó Deus, não só com informação, mas com encorajamento que procede de um entendimento espiritual, de uma ação do Teu Espírito, que aplica a Tua palavra em nós, que nos ajuda a não esquecê-la, a não permitir que ela seja roubada pelas aves dos céus, pelos demônios, como o Senhor falou na parábola do semeador. Eu oro por um tempo de voltarmos a atenção novamente para o lado de dentro e não só para o lado de fora. De cultivar a prosperidade interior, para que a exterior seja apenas, ó Deus, efeito colateral, seja mera consequência daquilo que cultivamos diante do Senhor. Ajuda-nos a entender, a viver, a aplicar a Tua palavra em cada área das nossas vidas. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus.